Olá pessoal, eu sou Alexandre, a paz de Cristo para todos. E dessa videoaula eu venho trazer uma série de lições, cujo tema é Heróis do Antigo Testamento. E nessa primeira lição nós iremos falar sobre o primeiro herói, que foi Abel. Então abra sua mente e fique comigo nessa lição para aprender mais. Vamos lá então à lição. Então, nós iremos falar sobre os heróis do Antigo Testamento. O primeiro herói que eu venho destacar é Abel. Quem foi Abel? Abel ele foi o homem cuja oferta agradou a Deus. Nós podemos chamá-lo assim também, o homem cuja oferta agradou a Deus. Em Gênesis, capítulo 4, do versículo 1 ao 4, nós vamos ler esse texto básico, e também iremos ler em Gênesis 8 ao 10, só para nós termos base nessa lição. Diz assim, acompanhe comigo. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, e disse, alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor, e Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. E falou Caim com seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. E disse o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? E ele disse, não sei, sou eu guardador do meu irmão? E disse Deus, que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Então esse foi o nosso texto introdutório. E o primeiro ponto que eu quero abordar nessa lição é sobre o nascimento e o significado do nome Abel. Nós estamos iniciando essa lição, que é uma série com o estudo da vida de Abel, e pelos registros bíblicos sabe-se pouco a seu respeito. No entanto, sua história, elas derivam de várias lições que não devem ser ignoradas por todos aqueles que desejam servir fielmente ao Senhor. E Caim e Abel, eles nasceram da queda de seus pais em decorrência do pecado. O 5º capítulo do livro de Gênesis relata que foram vários os filhos do primeiro casal. Entre eles estavam Caim e Abel, E o significado do nome Abel é esse aí, vem do hebraico, que significa sopro, assim, seu nome tem um cunho profético, porque a sua vida foi como um sopro, visto que naquela época as pessoas viviam bem mais do que hoje. Eles viviam 400, 300, até 800 anos eles viviam, E logo após o dilúvio, não. Deus estabeleceu uma certa idade. O homem, daquele momento em diante, passaria a viver até os 130. Mas naquela época não, E Abel, ele morreu muito novo. E por isso, o significado do hebraico do seu nome é sopro, porque assim foi a sua vida, como um sopro sobre a terra. O segundo ponto que nós iremos abordar são as características de Abel. E quais foram essas características? A primeira é que Abel era pastor de ovelhas, Em Gênesis 4:2 diz que Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador da terra. Abel foi a primeira pessoa a exercer a profissão de pastor de ovelhas, diferente do seu irmão Caim, que dedicou a sua vida à atividade agrícola. Já o segundo ponto, sobre a característica de Abel, nós podemos ver que Abel era dedicado ao trabalho. Abel era uma pessoa
cumpridora de seus deveres e realizava um trabalho diligente, né? Nós lemos lá em Provérbios 6:6, Salomão dizendo, né? Salomão manda os preguiçosos ir terem com as formigas, né? Olhar para as formigas, olhar para os seus caminhos e serem sábios, porque Deus, ele abomina o preguiçoso, né? Deus abomina essa preguiça. E Salomão, na época de Salomão, ele via muito isso, via muitos preguiçosos e fala para esses preguiçosos olharem as formigas que trabalham de dia e de noite e para serem como elas, né? Para serem sábios. E a terceira característica de Abel é que Abel, ele era um homem pacífico, né? Enquanto Caim era um homem temperamente e violento, Abel era um homem pacífico. E em Mateus 5:9 diz, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Ou seja, aquelas pessoas que são pacíficas, que são tranquilas nessa terra, são chamadas de filhos de Deus, diferentemente daquelas que caçam brigas, confusões por motivos banais. Esses não podem ser chamados filhos de Deus, mas aqueles pacificadores, aqueles tranquilos sim, de acordo com a Bíblia em Mateus 5:9, são esses os filhos de Deus. O próximo ponto, amado, é Abel, homem de fé. Por que Abel foi um homem de fé? A gente pode ver aqui em Hebreus 11:4 que o nome dele está descrito na lista dos heróis da fé. E diz assim em Hebreus 11:4: pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pela qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala, né? E por que ele era um homem de fé e o seu nome foi parar na lista dos heróis da fé? Porque Abel, ele ofereceu maior sacrifício que Caim. E existem algumas razões pelas quais o sacrifício de Abel foi maior e melhor de Caim, do que o de Caim. A Bíblia, ela não assegura de que oferecer um produto da terra é melhor do que oferecer um animal. Não. Em Levítico, os dois tipos de ofertas são admitidos. O interessante é saber que Deus, ele sempre atenta primeiramente para o ofertante e depois para a oferta. Deus aceitou a oferta de Abel e recusou a de Caim, porque Deus, ele viu algo em Abel na qual ele não viu em Caim, porque ele atentou primeiramente para o ofertante e depois para a oferta, porque tanto faz oferecer ali das ovelhas, né, dos animais, quanto do fruto da terra, quanto do trabalho da sua terra. Isso não faz diferença nenhuma para Deus, mas Deus, ele atenta primeiro para aquelas que estão ofertando, né, e depois vai atentar para a sua oferta. O segundo motivo na qual Abel é chamado de um homem de fé, porque o sacrifício de Abel foi um sacrifício profético, né? O cordeiro oferecido a Deus por Abel prefigurava o sacrifício pessoal, perfeito e único de Jesus, o Cordeiro de Deus, né? De acordo com João 1:29, na qual ele é chamado de Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O terceiro ponto é que o sacrifício de Abel foi um sacrifício de excelência. Abel ofereceu o melhor do cordeiro do seu rebanho, um animal tratado com toda a diligência, que se fosse vendido custaria caro. Nunca nos esqueçamos, irmãos, que para Deus sempre devemos dar o nosso melhor. Abel, ele pegou o melhor cordeiro do seu rebanho e deu para Deus.
e hoje em dia também não é diferente. Nós também devemos dar o nosso melhor para Deus, seja o melhor do nosso tempo, seja o melhor do nosso dinheiro, seja o melhor das nossas vidas, o que for. Devemos nos atentar para isso e oferecer o nosso melhor para Deus, porque Deus, Ele deu o seu melhor por nós, que foi o seu único Filho, né? Morrendo lá na cruz para nos salvar e nos perdoar dos nossos pecados. Em quarto lugar, por seu sacrifício, Abel alcançou o testemunho de que era justo, né? A justiça que Deus encontrou em Abel procedia de sua genuína fé, que é gerada no coração do homem quando ele ouve a palavra de Deus. Em Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus, que é a revelação dele à humanidade e age em conformidade com ela. O próximo ponto, Abel é considerado um homem de fé, tanto é que o próprio Deus deu testemunho dos dons de Abel. O Espírito de Deus nos permite entender que os dons de Abel, se relacionam com uma vida de profunda piedade e voluntária devoção ao Senhor. Esses dons permitem a Abel praticar boas obras, ao contrário de seu irmão, cujas obras foram más. E por isso que Deus atentou para o sacrifício de Abel e não para o sacrifício de Caim. E o último ponto aí, é que por causa de sua fé, Abel, depois de morto, ainda é lembrado, As circunstâncias da morte de Abel fizeram dele o primeiro mártir da história bíblica, Ele foi o primeiro homem a ser morto. Ele foi o primeiro ser humano a morrer fisicamente, e sua morte aconteceu em dolorosas circunstâncias, um ato violento e brutal de alguém movido por profunda inveja. Em Provérbios 14:30 diz: o coração com saúde é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. E Abel era assim. Caim, na verdade, ele era assim, ele era um homem invejoso, porque ele invejou seu irmão simplesmente pelo fato de Deus atentar para a obra de Abel e não para a oferta de Abel e não para a sua oferta. No próximo ponto, nós iremos falar sobre o sangue de Abel. O que o sangue de Abel é? O que ele representa? O sangue de Abel, ele representa um sacrifício. A vida de Abel foi sacrificada num ato abominável e injusto cometido por seu irmão. Mas Deus não ignorou esse sacrifício e concedeu ao sangue de Abel um lugar de honra nas escrituras sagradas, Não foi à toa que o nome dele foi para lá na lista dos heróis da fé, de Hebreus 11. E você vai ver lá no versículo 4 citado o nome de Abel. Em segundo lugar, o sangue de Abel, ele é considerado como um marco. Jesus, no Evangelho de Lucas, fala do sangue de Abel como um marco histórico do Antigo Testamento. Ele vai dizer lá em Lucas 11:51, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias que foi morto entre o altar e o templo, assim vos digo, será requerido desta geração. Ou seja, nós vemos o próprio Jesus citando o sangue de Abel, A gente pode observar aí que ele ficou marcado na história, lembrado nos tempos de Jesus, e até hoje o seu nome é lembrado, por essa triste tragédia que ocorreu aí na história. E em terceiro lugar, o sangue de Abel é um sangue que clama. Deus lhe declarou para Caim, que a voz do sangue do seu irmão clama a mim desde a terra, em Gênesis 4:10. O derramar do sangue de Abel era o derramar de sua própria vida, e grande foi o seu clamor.
O sangue de Abel clama desde a terra, sobe até os céus e diante de Deus clama por justiça. E aí nós vamos ver uma comparação entre Abel e Jesus. Abel, nós podemos ver aí que ele era pastor de ovelhas, mas Jesus Cristo é o sumo pastor. Em 1 Pedro 5,4 diz: e quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Jesus também é o grande pastor. Em Hebreus 13:20 diz: ora, o Deus de paz, que pelo sangue do concerto eterno tornou a trazer dos mortos o nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas. E Jesus também, ele é o bom pastor. Em João 10:11, um texto muito conhecido entre nós diz assim: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E sendo assim, o sangue de Jesus fala mais alto do que o sangue de Abel. Porque através do sangue de Jesus nós fomos resgatados. Em 1 Pedro 1,18 e o versículo 19 também diz: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Através do sangue de Cristo, nós também fomos comprados. Em Apocalipse 5:9, nós vamos ver escrito: e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e abrir os seus selos, porque fostes morto e com teu sangue comprastes para Deus homens de toda tribo, língua, povos e nação. E através do sangue de Cristo também nós fomos purificados. Em 1 João 1,7 diz: mas se andarmos na luz, como na luz ele está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, amados, essa foi a lição de hoje, falando sobre Abel, o homem cuja oferta agradou a Deus. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado, dê o seu joinha aí, se inscreve no canal e não se esqueça de compartilhar esse vídeo. Então, até o próximo vídeo. Fique na paz e até mais.